Bom, gente, então vamos seguir aqui. O próximo, lembrem-se do que a gente estava discutindo antes do intervalo, que é aquelas características que surgem por conta da formação que nos é dada, tá? Então uma outra coisa que eu quero discutir com vocês, que incomoda, que esse caráter utilitarista da ciência, que o Bruno já até tinha levantado aí. Ciência tem que ter aplicação, é uma coisa que a gente vê meio que se materializando até nos editais de fomento hoje em dia. Parece que a ciência básica perdeu espaço, parece não, perdeu espaço, e se você não tem algo que possa virar um produto, pelo menos no horizonte próximo, parece que aquela ciência tem menos valor, tá? E aí tem um caso histórico bem conhecido que eu queria comentar com vocês, eu sempre, quando chega nesse ponto da disciplina, eu sempre remeto a esse exemplo. Esse sujeito que aparece na foto aí, que é o Cornell Mayer, ele é um astrônomo relativamente famoso, foi, né, no norte-americano, e ele fez estava fazendo a sua tese de doutorado aí na década de 60, se aproveitando dos telescópios que existiam na época para, a partir de medidas espectroscópicas, deduzir a atmosfera dos planetas mais próximos aqui, dos nossos vizinhos imediatos, e levantar coisas como temperatura. Então vejam que, num primeiro momento, você imaginar que alguém deu grana e dispôs um tempo para que alguém fique apontando um telescópio para Marte e Vênus para determinar quanto é que tem de, sei lá, gás do efeito estufa lá, inclusive o termo apareceu depois, né? Mais nível de CO2, temperatura do planeta. Então tem uma tabelinha ali que é bem interessante, que mostra assim, se você considerar a órbita, a distância média até o Sol, tem modelos que mostram quais seriam as temperaturas se não houvesse efeito estufa, temperaturas de superfície, tá? São relativamente próximas, todas abaixo do ponto de congelamento da água, só que considerando a composição superficial e, mais importante, quer dizer, tão importante quanto, quão espessa é essa atmosfera, nós chegamos, infelizmente está comido aqui, mas os números são assim, a Terra a gente sai de menos 18 para, acho que 16 graus, isso a gente está falando da década de 60, tá? Do século passado. Hoje já deve ser mais alta, a temperatura média do planeta. É ótimo para a gente que está acima do ponto de congelamento da água, então o efeito estufa para a gente, um pouco de efeito estufa é muito bom. A temperatura de Marte varia muito pouco, porque embora tenha CO2, a atmosfera é muito rarefeita, e a temperatura de Vênus sai de menos 46, dá um salto para mais de 500 graus com relação ao que seria esperado sem efeito estufa, vai para 400 e cacetada, não vou lembrar o número exato. Então, o Cornell Mayer foi o primeiro cara que enxergou que existia uma relação entre a composição e o tamanho da atmosfera e a temperatura da superfície do planeta. Isso para planetas rochosos. Aparentemente, é uma pesquisa básica que não tinha nenhuma correlação com os nossos interesses imediatos. Hoje em dia, não tem ninguém de bom senso na Terra que não esteja minimamente preocupado com a mudança climática global que os gases do efeito estufa estão desencadeando. Então, nós não conseguimos, simplesmente, não somos sábios o suficiente para prever tudo que pode vir a ser importante na história da ciência. Portanto, não podemos matar a pesquisa básica. Se a gente limita a pesquisa a aqueles exemplos que preveem uma aplicação, nós vamos estar limitados a melhorar sistemas que já existem, mas tecnologias disruptivas estão fora do horizonte. Quando o Hertz descobriu a relação entre eletricidade e magnetismo, será que alguém no planeta Terra, naquela época, tinha noção das implicações do que essa descoberta viria a causar? A gente está se comunicando hoje graças a isso. Graças à existência de transistores, graças à existência de telas de cristal líquido, certo? Então, qual é a mensagem aqui? Nós não, embora a pesquisa, é lógico que tem pesquisas que nascem com essa vertente aplicada. Uma pesquisa, você pode dizer assim, bom,
Como é que eu faço para remediar, por exemplo, o sofrimento de uma pessoa que desenvolve Parkinson? Existe uma cura para o Alzheimer? Existe uma cura para o câncer? Então, essas pesquisas, a pergunta já nasce a partir de um aspecto que é aplicável em princípio. Mas a gente não pode limitar a ciência e a pesquisa científica a esse tipo de pergunta. Nós temos as pesquisas chamadas descritivas, em que alguém pode se deparar com um novo fenômeno sem vislumbrar para que é que vai servir aquilo. Porque a gente não pode matar essas coisas no ninho, né? Tá? Então, é uma mensagem que eu deixo para vocês aqui. Ciência básica é tão importante quanto ciência aplicada. Outra coisa, o respeito exagerado aos especialistas. Né? Eu gosto muito desse site aí, o PhD Comics, onde eles fazem... quando ele começou, ele ainda era um estudante para graduação, hoje ele já é um pesquisador, mas sempre tem essas tirinhas anedóticas que são sempre dentro desse mundo da academia, de fazer ciência, estudante de pós, então tem muita coisa legal. E essa figurinha ilustra o que ele está chamando de origem da tese, né? Um respeito ao orientador, um respeito exagerado. A gente tem que lembrar do seguinte, é lógico, não estou falando aqui de faltar com a cordialidade, de ser agressivo, não é isso. Tudo pode ser dito se as palavras certas forem escolhidas, inclusive as críticas. A gente tem que lembrar que, como não existem verdades definitivas em ciência, não existem os donos da verdade. O fato de que um sujeito é mais experiente, está numa área há mais tempo do que você, não garante que ele tenha todas as respostas ou que as respostas dele são certas todas as vezes. Tá? Então, desde que você tenha noção, lógico, isso tem que ser amparado, não é assim, eu vou teimar só para mostrar que eu não tenho medo desse cara. Não é essa a ideia. Se você tiver uma resposta bem fundamentada, você pode se opor a quem quer que seja, inclusive aos ultra especialistas. De novo, aonde é que isso se reflete na nossa atividade cotidiana? Principalmente aqui, ó. Muitas vezes, isso aqui são fragmentos de artigos meus, esse é o tipo de comunicação que eu não tenho como dar muitos exemplos para vocês, a não ser os meus próprios, porque essa documentação, essa discussão que ocorre entre os revisores de um trabalho e os autores, ela é sigilosa, ela não fica exposta nos sites das revistas, né? Via de regra não fica. Então, eu não tenho como mostrar outros que não sejam os meus próprios. Aqui eu peguei 2 exemplos para vocês, de coisas assim, que claramente a pessoa que estava julgando o trabalho estava falando uma bobagem. Tá? Então você pode, nesses casos, com educação, é lógico, no primeiro exemplo ali o cara estava dizendo que eu devia pegar um parâmetro que eu medi e normalizar com relação a uma área. E aqui eu disse claramente, expliquei as razões, nós preferimos manter os valores de corrente absolutos, e eu expliquei depois o motivo. Num outro exemplo, o cara falou que o manuscrito não tinha novidade, não é novo. E aí eu mostrei para ele, se você for lá procurar na literatura, esse tipo de correlação que a gente está tentando estabelecer aqui não está descrito. Portanto, existe um aspecto novo. Lembrem-se que o revisor do trabalho seria o equivalente ao promotor, né? É o advogado de acusação. A diferença aqui é que geralmente a gente não tem advogado de defesa, é o próprio autor que é o seu advogado. Mas o juiz, quem faz o papel do juiz, é o editor durante esse processo de revisão. Então, o revisor ele não tem o poder de decidir o destino do trabalho. Ele vai dar as opiniões dele, falar assim, eu acho que isso aqui não está bom, isso aqui não se adequa, mas quem vai bater o martelo e dizer, não, esse artigo será publicado ou não, é sempre o editor. Então, como o editor ele tem acesso a toda essa correspondência entre as duas partes, ele vai ser o cara que vai decidir. E eu estou mostrando aqui 2 exemplos em que eu me opus à sugestão dos revisores e o editor ficou do meu lado. Eu poderia trazer alguns outros também em que eu me opus e me dei mal, tá? Isso acontece. Mas a ideia é que a gente não precisa necessariamente baixar a cabeça pelo fato de que aquele sujeito foi convidado, então são posições diferentes dentro desse processo decisório. Você decidiu submeter o trabalho.
E o sujeito que vai revisar, teoricamente, ele é, no mínimo, tão especialista quanto você, porque, afinal de contas, ele foi convidado para opinar sobre o seu trabalho. Espera-se que ele seja mais experiente. Portanto, ele está numa posição de vantagem com relação a você. Mas isso não significa que você tem que dizer amém para todas as críticas. Tá? Se você tem fundamentação para rebater, pode fazer sem medo. Outro aspecto que a gente acaba caindo nesse tipo de armadilha quando a gente milita dentro de uma área da ciência durante muito tempo é ter o cuidado de permanecer jovem, pelo menos no espírito, né? Não dá para a gente fazer muito mais do que isso, mas e jovem no sentido de que continuar a pensar, a ler e a pensar sobre coisas novas. O que é que eu posso fazer a partir da formação que eu tenho? Quais são as ideias novas? O que é que está esperando para acontecer? O que é que as pessoas não fizeram ainda? Uma das coisas que mais determina que a ciência que você faz deixou de ser relevante é fazer mais do mesmo. Então, eu me torno um ultra especialista numa técnica ou numa forma de construir um sistema químico, e aí eu falo assim, bom, o meu próximo trabalho vai ser uma pequena variação daquilo. Não pode ser exatamente o mesmo, porque eu não vou conseguir publicar. Mas eu vou seguir uma receitinha de bolo, e todos os meus trabalhos vão ser variações sutis daquele tema original no qual eu me formei. Isso é a fórmula para o fracasso. Tá? Com o passar do tempo, os eventuais leitores vão perceber que não tem nada de novo naqueles trabalhos que você... Se é que você vai conseguir publicar em revistas boas, tem isso também, né? Porque tem aquela história do aspecto inovador. Se você faz sempre a mesma ciência, é de se esperar que essa ciência perca relevância com o passar do tempo. Então, tenhamos muito cuidado com isso. Outra característica que abunda nos nossos pesquisadores é o medo. O medo no seguinte sentido, eu terminei a pesquisa com um aluno de, sei lá, de pós-graduação, e aí a gente está naquele ponto em que a gente está pensando para onde mandar, para onde submeter para garantir que aquilo vire um artigo científico. Eu conheço muita gente que fala assim, eu já publiquei nessa revista aqui, eu faço parte meio que de um clube da revista, porque eu tenho artigos publicados com certa frequência lá, e eu poderia almejar um veículo que me desse mais visibilidade, mas eu não quero correr esse risco, porque, primeiro, que a competição lá é maior, e que lá as pessoas não me conhecem. Então eu vou fazer aquilo que eu já sei fazer e vou me garantir. Aqui a chance é maior de que o artigo seja publicado. Ok, a pessoa pode sobreviver a partir dessa tomada de decisão e ser um cientista reconhecido entre os pares e tal. Só que não precisa ser assim. Eu acho que a razão não é essa, entendeu? Você dizer assim, olha, eu acho que o meu trabalho, como eu sou brasileiro, aquelas questões que a gente já levantou na última aula, eu sou brasileiro, o pessoal tem uma rixa com o brasileiro, então eu não vou nem tentar, porque eu tenho medo de levar uma negativa. Então eu vou me lá na revista que eu já publiquei, que eu sei que lá os caras me aceitam e tal. Gente, se o motivo for esse, sinto muito, mas vocês estão decidindo pelos motivos errados, tá? Eu acho que o principal aspecto aqui é que, assim, espera-se que, por exemplo, se você manda um trabalho como essa revista que eu citei, Journal of Materials Chemistry A química dos materiais é uma área meio, dentro da química, ela é interdisciplinar. Então, você trabalha com químicos inorgânicos, você trabalha com fisicoquímicos, com químicos orgânicos. É de se supor que o público que vai julgar o seu trabalho seja mais heterogêneo. Todos nós aqui que já fizemos, sei lá, uma prévia para um colega de um seminário, a gente sabe que a visão do outro, quando a gente está muito dedicado a uma coisa, a um texto ou a apresentar, você não vê mais defeito. E quando você expõe aquilo para um outro, naturalmente as críticas surgem e muitas vezes você se pega pensando, cara, como é que eu não vi isso? Eu não pensei nisso. Então, esse caráter heterogêneo da crítica, pois é, Ricardo, é uma boa máxima. Esse caráter heterogêneo da crítica, ele é fundamental para dar robustez ao trabalho, para garantir que pessoas de diferentes especialidades, com diferentes formações, sejam capazes de entender e opinar sobre o trabalho.
mesmo que o artigo seja rejeitado nessa revista que você idealizou, geralmente a versão do texto ela melhora muito, porque ela passou por essa etapa de avaliação de um grupo de assessores de alto nível e que tem esse caráter interdisciplinar. Tá? Então, a natureza da crítica costuma ser proporcional à natureza do periódico. Lembre-se que os diferentes periódicos que existem no mundo afora, eles têm uma visibilidade que é conferida pela capacidade desse corpo editorial de separar aquilo que é bom daquilo que não é bom. Tá? Nenhuma revista nasce grande. A revista se torna importante porque a comunidade entende, ó, essa revista só publica coisas nas quais eu confio e que são relevantes. E quem é que filtra isso? Esse corpo de revisores. Então é de se esperar que a crítica feita por esses bons periódicos seja uma crítica de muito bom nível, e se a gente leva essa crítica em consideração, com a mão do ego, né, o nosso trabalho melhora muito. Tá? Então, mesmo que ele não entre, eu sei por isso, eu tenho colegas que atuam nesse sentido, falam assim, ó, eu acho que o meu trabalho não vai ser publicado na revista A, mas como eu sei que o corpo editorial da revista é muito bom, eles meio que vão me dar uma aula de como eu pego esse trabalho que eu tenho e melhoro ele para tentar na revista B. Isso já aconteceu comigo, por exemplo. Você fala assim, ó, o cara me derrubou no primeiro round, mas ele fez críticas tão relevantes que eu consigo melhorar, considerar aspectos que eu não tinha pensado e tal, e melhorar esse discurso e mandar para uma revista que, por exemplo, pode ser do mesmo nível da original, mas agora eu estou mais preparado, eu estou mais bem embasado. Então, de novo, a mensagenzinha desse slide é: não tenham medo, tá? Deixa eu ler um negócio que o Bruno colocou aqui. Compartilhar com os colegas aí. Isso me lembra de um exemplo do meu irmão. A submissão dele foi rejeitada na revista B1 e o orientador dele falou para ele Aquários, mas ele se recusou e tentou em outros e pouco depois foi aceito no A2. Exatamente. Eu tenho um exemplo que muitos de vocês conhecem, o Cauê, que está aí no INF. Foi meu aluno de doutorado e a gente passou por uma dessas também. A gente mandou para uma revista de uma visibilidade menor, mas aí, por sorte, a crítica foi muito boa e aí o cara não rejeitou. Ele falou assim, ó, eu acho que esse trabalho podia ter abordado tais e tais aspectos, faltou um experimento-chave aqui e tal. A gente fez tudo que o cara sugeriu. E aí, quando a gente se deparou com a versão nova do trabalho, eu falei, Cauê, quer saber de uma coisa? Vamos retirar o trabalho dessa revista e vamos mandar para uma melhor do que ela. E aí não foi nenhuma questão de rejeição. A gente decidiu retirar, dizendo, estamos retirando aqui. A gente mandou uma, que aí, para quem conhece os números, o fator de impacto era 4 vezes maior do que a tentativa original. Tá? Então, mirem alto. Vocês vão... Digamos, o não é garantido. Se você não tentar publicar, o não é garantido. Então, mirem alto. Corram esse risco. Claro, considerando, a gente sabe que tem pesquisas que são mais importantes do que outras. O exemplo que eu dei do artigo do doutorado do Vitor é uma das coisas que eu acho, assim, das coisas mais legais que eu já tive a oportunidade de fazer como pesquisa ao longo da minha carreira como eletroquímico. Então, é por isso que eu mostro como exemplo. Tem outros que não são tão relevantes assim. Então, você vai desenvolvendo essa capacidade de dizer, não, a minha flecha chega no alvo ou não, eu tenho força para tanto, ou isso aqui é uma pesquisa que não é exatamente ruim. Eu acho que pesquisa ruim, que você chega à conclusão de que não serve para nada, ela tem que ser engavetada, é um dever nosso. Mas tem umas que naturalmente dizem respeito a nichos de especialistas, enquanto outros interessam a mais gente. Então a gente tem que ponderar isso na hora de submeter o trabalho. Essa questão do medo do que é muito difícil, do que pareceria impossível, de novo, eu vou trazer um exemplo histórico, que os físicos devem conhecer bem. Essa dupla ali, ó, o Gerd Binnig e o Heinrich Horrer, no início da década de 80, eles estavam tentando enxergar átomos individuais em amostras sólidas. E as microscopias que existiam na época, que eram de varredura e transmissão, não chegavam a esse nível de resolução. Né? Até hoje, a microscopia eletrônica de varredura de alta resolução, a gente está falando aí de resolução de 1 nanômetro. As distâncias interatômicas são de décimos de nanômetro, são menores do que isso. Então,
eles se depararam com uma aparente impossibilidade. Bom, não existe um equipamento que faça o que a gente quer fazer, então vamos inventar um. Com base no que eles sabiam de efeito túnel, né, de tunelamento quântico, eles desenvolveram uma técnica baseada justamente no princípio de tunelamento, cuja probabilidade de tunelamento depende da distância entre uma ponta que varre a amostra e esse átomo que está mais próximo dessa ponta. Se o átomo está mais distante, o sinal do tunelamento, ou seja, pode ser medido como uma corrente elétrica, vai ser menor. Se o átomo está mais próximo da ponta, o sinal vai ser maior. Então, eles desenvolveram um mecanismo assim, de medir sinais elétricos com resolução atômica e depois um computador, um processador, transforma esses sinais elétricos em sinais visuais. Eles ganharam o Prêmio Nobel de Física, não vou lembrar exatamente o ano, mas alguns anos depois, e com o dinheiro eles montaram um centro de tecnologia, que tem inclusive um braço forte da IBM lá dentro. E essa ousadia desses dois cientistas, permitiu com que eu, por exemplo, coisas que as pessoas falavam para mim durante a minha graduação, a gente está falando aí de meados dos anos 90, possam ser rebatidas hoje em dia, porque a pessoa fala, pô, mas você estuda química, é um negócio que é completamente abstrato, o cara faz um modelinho de bola, ninguém nunca viu um átomo, e eu não tinha muito o que contra-argumentar. Hoje em dia, nós podemos dizer, se alguém vier com essa história, falar, cara, você está mal informado, porque a gente já consegue ver átomos e moléculas, inclusive controlá-los individualmente. Aqui tem algumas imagens mais recentes, por exemplo, da imobilização de moléculas de pentaceno. Isso aqui não é muito fácil obter, você tem que trabalhar com temperaturas bem abaixo da escala do 0 grau, né? 0 graus Celsius, porque senão a molécula fica pulando e você não consegue obter uma imagem, mas dadas as condições, se você tiver um bom sistema criogênico, dá para ver muito bem que esse modelozinho aqui, de bola que a gente estuda na química orgânica, é o que a gente consegue ver do ponto de vista dos orbitais. A imagem não é perfeita, mas a estrutura é exatamente aquela. E nós podemos, se a gente não só mede a diferença de potencial, mas a gente aplica uma diferença de potencial, essa ponta ela pode servir como um guincho microscópico e pegar um átomo, eu destaco um átomo de uma amostra através da aplicação de um potencial, levo ele para uma outra amostra e coloco ele na posição que me interessa. Aqui nós temos alguns exemplos. De cada protuberância dessas aqui é um átomo. Isso aqui são imagens que a IBM, né, que os caras são especialistas em microscopia de tunelamento, eles publicam de tempos em tempos. Então, o cara consegue arrancar um átomo e colocar, fazer uma disposição geométrica do jeito que ele quer. Ricardo, levantou a mão. A primeira coisa que, quando você veio isso, de não ter medo de ser ousado, eu lembrei de um ditado em latim, Fortis fortuna juvat, a tradução é a sorte favorece os audazes. E é isso que falta, eu sinto que falta um pouco, até no meio acadêmico, isso, né? A pessoa quer jogar no seguro, quer jogar no bonitinho, quer jogar no que dá mais financiamento, e esquece, às vezes, de dar essa ousadia. Você pode quebrar a cara? Pode, mas pelo menos você tentou. Melhor pedir perdão que permissão. O segundo de certa forma, é bem parecido com o primeiro, né? Além dessa parte da ousadia, eu acho que também falta um pouco do que tinha no cientistas de antigamente, se resgatar um pouco daquela coisa de você parar um pouco com esse jargão aí mais de Torre de Marfim e descer um pouco para poder falar para o público geral. E sobre a reputação das revistas, eu penso que eu seria comparar com uma Rolls Royce. Eles têm um nome a manter. Então, não é só uma questão de elitismo e simplesmente rejeitar artigo. Vocês publicam um artigo que tem uma qualidade, digamos assim, no mínimo duvidosa, você começa a pensar, poxa, por que os caras estão dando trela para esses caras? Eles publicaram isso aqui, então não quer dizer que se meu artigo for publicado é porque ele está nesse mesmo patamar? Então, a rejeição nem sempre é uma coisa ruim, desde que ela, como você falou, seja bem embasada, ou de que o que for publicado em detrimento do seu artigo seja algo que acrescente, e não algo que simplesmente está lá para mostrar, ó, a gente simplesmente aceitou. Concordo plenamente, eu acho que eles têm um nome a zelar e assim, é fácil até manter esse nome, porque como a gente já discutiu na semana passada, eles recebem muitas propostas, né? Então é fácil de você estratificar aquilo que é muito bom quando você tem um universo gigantesco de amostras. E, Ricardo, tem uma coisa assim que é fácil falar, mas a gente tem que levar em conta o seguinte: nós somos muito cobrados, né, como cientistas. Então, por exemplo, no mundo moderno, seja no Brasil ou mesmo em outros países,
essa questão do caráter aplicado da ciência é complicado, cara. Eu conheço colegas que... Teve um colega que, inclusive, eu trouxe ano passado para o nosso ciclo de seminários, que é um cara genial, assim, que ele começou trabalhando com um sistema que era curioso, né? Então, você acompanhar reações químicas em que as concentrações elas oscilam no tempo indefinidamente. E é uma curiosidade, então, assim, por que é que você tem reações do tipo Belousov-Zhabotinsky? Que esse cara, ao longo de 5, 6 anos, ele fez, assim, ele deu os fundamentos para uma área que cresce até hoje, que são espetaculares. Então, ele teve uma visão que vai ajudar a essa especialidade durante décadas. E ele, de repente, ele deixou de publicar nessa área. E um dia eu encontrei com ele, eu falei, Mark, por que você deu contribuições tão relevantes, cara? O negócio estava tão bonito, por que você não publica mais nessa área? Ele falou, porque não tinha ninguém para me financiar. Então tem isso. Assim, você pode, a partir do tempo que lhe resta, no laboratório ou da infraestrutura que você já construiu, se deparar com essas perguntas e dizer, eu vou ousar, como a gente fez no caso da pesquisa do Vitor, mas aquilo foi um tiro na água. Eu propus, cara, você quer entrar nessa... A gente não sabe o que é que vai ter do outro lado. Mas aquilo não era o meu carro-chefe. Para sobreviver como pesquisador, receber um grant periódico do CNPq, aprovar projetos de pesquisa, ser convidado para congresso, eu preciso de demonstrar a minha produção em períodos muito curtos de tempo. Todo ano, chega no final do ano, a CAPES passa a regra e fala quem publicou o quê. Eu não posso, ninguém pode se dar o luxo, nesse mundo em que a gente vive, dizer assim, não, agora eu vou parar aqui durante 3 anos e vou me debruçar sobre uma questão que eu considero relevante, mas que eu não sei, digamos, existe um risco muito grande que eu dê com os burros na água. 3 anos é suficiente para você morrer do ponto de vista científico. Se você não publica nada por 3 anos, os seus pedidos de financiamento vão deixar de ser aprovados, você vai sumir do âmbito científico e provavelmente você não volta mais. Então isso é uma coisa que assim, a gente tem que ser ousado, audaz, mas a gente tem que ter meio que garantido ali que a gente vai ter um outro filão que a gente garante o feijão com arroz. Samira levantou a mão. Eu penso que antigamente as condições de vida proporcionavam uma maior liberdade em relação à definição da área de pesquisa, do que você vai pesquisar, inclusive nessa questão das coisas fundamentais, porque as pessoas que se dedicavam à ciência eram pessoas que não precisavam se preocupar com sobrevivência. Eram nobres, enfim, eram pessoas que não tinham problemas práticos para resolver. Né? Ou então eram bancadas por mecenas, né, por nobres. Exatamente. E eu acho que a gente está limitado pelo caráter, digamos assim, ordinário da nossa existência moderna, sabe? Acho que isso sem dúvida, sem dúvida. E também tem uma questão que é a seguinte, é bom que aconteça a massificação, que mais pessoas pensem e trabalhem com ciência, mas isso obrigatoriamente nos leva ao famoso princípio da precariedade, né? Nós não temos tempo infinito, recurso infinito. Então, quando isso entra no aspecto político, de decidir para quem vai a fatia do bolo, obrigatoriamente a gente está num processo competitivo. E aí tem aquela história, bom, eu me decidi por conta própria ser um livre pensador e ficar tentando abordar uma questão que eu acho importante, mas vai demorar 10 anos. E aí eu vou pedir um recurso e vou concorrer contra o meu colega que faz a ciência bem estabelecida no laboratório dele, que publica 10 artigos por ano. Para quem vai o dinheiro, você acha? Tem isso, né? Então, embora estejamos submetidos a essas amarras, né, a ideia é que a gente não deixe de se encantar e de tentar usar, né? Dentro daquilo que é possível nesse mundo de hoje. Mas você falou tudo. Hoje a gente está submetido a esse caráter ordinário da vida, em que tudo é comércio, né? E a ciência também virou um comércio, então, complicadíssimo. Gente,
como sempre, eu montei mais slides do que onde eu consegui chegar. Eu tenho uma apresentação daqui a meia hora e eu tenho que me preparar para ela. Mas só para deixar cenas dos próximos capítulos, então chegamos naquele ponto que vocês tanto ansiavam. Aí está a abrangência de um texto científico, exatamente como ele aparece nos nossos artigos, e a gente vai tratar de cada um desses elementos na próxima aula, tá? Com exemplos concretos. Agora, não só falando no que essas coisas têm que conter, mas exemplos retirados da literatura. Eu ainda tenho, sei lá, 3 minutinhos, se alguém quiser comentar alguma coisa para a gente encerrar a aula. Eu vou interromper a gravação para vocês ficarem mais à vontade.